Todos acharam? Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Eu falei 1:8, foi? Então falei o contrário, perdão, viu, irmãos? É a idade. Aleluia. E diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, porém, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Você está em Cristo Jesus nessa noite? Glória a Deus. Então podemos louvar e engrandecer o nome dEle e adorar Ele na beleza da sua santidade, porque Deus se faz presente no seu templo. Amém, queridos? Nós vamos declarar isso 1000 graus. Se você conhece essa canção, declare conosco com palmas, com gestos. Amém. Bom, vamos fazer aquela parte do refrão que tem um tempinho que a gente não canta, para a gente poder reaprender os gestos, né, meninas? Como é que é os gestos mesmo? Então, vamos passar para a igreja, né? Vamos lá? Som da festa. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Lembrou? Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Quantos podem acompanhar nas palmas? Com alegria ao Senhor, todo ser que respira louve o nome dEle. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na sua presença pra receber o seu poder, e quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo pra igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Declare! Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra,
declaramos: Tu és a minha luz. Declara o Senhor Jesus nessa hora, cante. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Declara a santidade dele nessa hora. Sua voz bem alta e declara: o Rei dos Reis nessa hora. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Quantos podem glorificar ao Senhor bem alto nessa noite? Lembrado de vitória, lembrado de aleluia. O Senhor habita em meus louvores. Aleluia, Deus. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti
Jesus? Então é isso que nós vamos declarar nessa hora. Esperança é meu mestre, a minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, e o meu caminho é do mestre, a minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei O barco do meu ser e entrei no mar afora. pra longe eu naveguei, Não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Declara a sua vida, a minha vida. A minha vida é do mestre, Meu coração é do meu mestre, e o meu caminho é do mestre, e a minha esperança é meu mestre. Obrigado, Jesus. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Obrigado, Jesus. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença, mas nós declararemos Dele a minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, e o meu caminho é do mestre, a minha esperança é meu mestre, e a minha vida. Declare: a minha vida é do mestre. declare. Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. A minha vida é do Mestre. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no Salmo de número 23, qual nós vamos estar meditando nessa noite. Que diz assim a palavra do nosso Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma e me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transbordará.
Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos tempos. Amém? Ou habitarei na casa do Senhor para sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, quando nós olhamos para a vida de Davi, nós começamos a imaginar ou achar que a vida dele sempre foi um mar de rosa. E não é isso bem que a palavra de Deus nos revela a respeito da vida desse grande homem, desse grande líder de Israel. A realidade é que Davi teve muitas lutas, muitas dificuldades, e enfrentou vários problemas, tanto familiar como também pessoal, que ele enfrentou na vida dele. E muitas das vezes não entendemos porque esse homem achou graça diante dos olhos do Senhor. E uma das coisas que Deus também, Ele olha para aqui para a terra, e também Ele quer se agradar de cada um de nós. Ele quer achar graça, nós queremos que Ele ache graça diante dos olhos dele, e nós também. Porque assim como a palavra do Senhor nos ensina, que Ele mesmo assim falou: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que cumpriria toda a minha vontade. Amém? Então quer dizer isso, que nós estamos aqui, quando nós temos o Senhor como nosso pastor, nós estamos debaixo da sua vontade, do seu querer, e não da nossa vontade. E é interessante que quando olhamos para Davi, começamos a ver um homem que andou segundo o coração de Deus. Um homem que recebeu um título de homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito, mas era um homem que caminhava em obediência ao Senhor. Era um homem que tinha um coração totalmente voltado para a obediência. Mesmo diante de alguns percalços da vida, mesmo diante de algumas vezes ele ter caído, mas isso não tirou verdadeiramente a presença de Deus da vida dele. Não tirou. Porque ele era um homem que tinha facilidade em se arrepender. Ele era um homem que tinha facilidade de ir até a presença de Deus. Era um homem que tinha facilidade de se prostrar diante do Senhor. Era um homem que tinha facilidade de reconhecer as suas culpas e as suas debilidades como homem. Querido, Davi revela aqui o segredo do sucesso do seu reinado, do seu ministério. Ele foi o chefe do maior reino que Israel já teve. O próprio Messias seria conhecido como filho de Davi. Então era um homem que recebeu de Deus um título, um reconhecimento, que às vezes nós falamos tanto de Davi como um grande homem de Deus. Tudo que ele recebeu, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas uma das coisas, irmão, que você precisa entender para a tua vida e para a minha vida, e eu entendo muito bem isso, é que eu quero ser um homem que nem Davi. Amém? Diga assim comigo: eu quero ser um homem segundo Davi. Pastor, um homem segundo Davi? É, um homem segundo Davi, que tinha um coração voltado para Deus, que tinha um coração que reconhecia quem estava no controle da situação era Deus. Então quando Davi olhava para as dificuldades que ele enfrentou na sua vida, ele olhava para Deus, porque ele sabia que ele sozinho, ele não conseguia vencer nenhum das dificuldades, nenhum dos problemas que ele enfrentava. Assim também fica para mim e para você. Todas as dificuldades que talvez você esteja passando hoje, você não vai conseguir vencer sozinho se Deus não estiver no governo. Amém? Então Davi sabia que ele estava reinando, mas era Deus que governava. Davi entendia que foi Deus que colocou ele como comandante do povo de Israel. É tanto que ele esperou um tempo certo de assumir o governo do povo de Israel. Ele não adiantou as coisas. Pelo contrário, nesse tempo de espera de Davi passou muitas situações que eu e você talvez não queremos passar. Ele passou fome, ele passou frio, ele dormiu em caverna, ele teve necessidade de comida. Para aí, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas só que a gente entendemos que toda essa trajetória de Davi, Deus sustentou ele. Amém? Diga assim comigo: Deus está me sustentando. Amém, querido? Deus está te sustentando. Assim como ele sustentou a Davi,
Ele sustenta cada um dos servos dele que anda em fidelidade para com ele. É interessante que Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não falou algumas coisas ali iria lhe faltar, mas ele falou, sabe, com uma fé tão grande: nada vai me faltar. Amém? O Senhor, eu não sei, a gente fica imaginando em que situação Davi se encontrava naquele momento. Em que situação ele se encontrava? Ele falou: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Talvez ele estaria fugindo do seu filho Absalão, talvez ele estaria sendo perseguido por Saul, talvez estava passando por uma grande luta, sabe, irmão? Então a gente começa a olhar para a situação da vida de Davi e começamos a entender que a nossa vida tem que ser igual. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos ataques do inimigo, a gente temos que olhar para a palavra e se apropriar dela e dizer com autoridade: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Ele falou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque ele tinha uma certeza que ele estava servindo a um Deus que sustentava ele, que cuidava dele. Irmão, como é bom. A palavra de Deus nos ensina, e o Salmo diz: servir ao Senhor com alegria e apresentar a ele o quê? Cântico. Amém? Servir ao Senhor com alegria. Davi tinha alegria de servir ao Senhor. Amém? Davi tinha alegria de servir. Ele tinha alegria de estar na presença do Senhor. Ele mesmo fala que ele habitaria na casa do Senhor por longos dias. E não tem lugar melhor de habitar do que na casa do Senhor. E quando nós estamos na casa do Senhor, irmão, é o melhor lugar. Nós estamos parados, nós estamos sustentados. Nós temos um Deus que cuida de uma forma extraordinária. Oh, aleluia. Sabe, irmão, precisamos ter essa certeza em nossos corações. A fé nos leva, queridos, a fé nos revela os planos de Deus e nos dá certeza de sua promessa. Imagine, Davi, ele tinha uma promessa grandiosa de Deus, amém? A palavra do Senhor nos ensina lá no livro de Josué, que Josué chegou para o povo e falou assim para o povo: nenhuma das promessas que Deus falou para vocês deixou de se cumprir, amém? Deus falou para Davi, mesmo diante da queda dele, Deus falou: tudo que você pediu eu te dei, e se você pedisse mais ainda te daria, amém? Porque Davi tinha ele como pastor. E quando, querido, nós nos apropriamos da palavra do Senhor, quando a gente começa a olhar para o Senhor, a não tirar os olhos do Senhor, a se abraçar com o Senhor, se envolver com o Senhor, a gente podemos caminhar nessa terra, diante de toda essa situação que o mundo está atravessando, e poder dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. É só uma certeza que precisamos ter em nosso coração. Sabe, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pasto verdejante e guia-me mansamente às águas tranquilas. Entendeu? Ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele vai me guiar, amém? Ele vai me guiar. Ele, Rabacanta, Rabachai, é Ele que vai guiar pelas águas tranquilas. E outra versão ele fala: refrigera a minha alma. Amém? Ele vai me guiar nas águas tranquilas. É Ele que vai me guiar. É Ele que vai me direcionar. Não vai ser o meu coração, não vai ser a minha mente, não vai ser a pessoa, não vai ser nenhum governo humano, mas é Ele que vai me direcionar. Imagine, Davi fala isso com uma propriedade muito grande. Em todo o tempo qual Davi caminhou nessa terra, ele teve muita oportunidade de assumir o reino de Israel. Ele teve a oportunidade, o povo gostava dele, o povo amava ele, até os soldados amavam ele. Mas é interessante que Deus, ele guiou Davi de uma forma extraordinária. Amém? Ele sabia o tempo de espera. Às vezes você está passando por uma grande luta, amém? E aí surge oportunidade para você momentaneamente achar a solução. O que é que o ser humano faz? Ele vai e procura, amém? Busca aquele favor que é momentâneo, amém? Que logo vai passar. Quer ver uma das coisas que é muito cara, né? Você está endividado e precisa pagar a dívida. E muitas das vezes surge a oportunidade de você pegar
um empréstimo. Aí você olha para os 4 cantos e diz assim, mas eu tenho que pegar. Está vendo, os cartões estão chegando, sabe, está isso acontecendo. Aí você vai, busca esse atalho e pega. Só que você vai fazer o quê? Vai ter que pagar. Amém? E vai passar pelas mesmas dificuldades que você passou anteriormente, ou às vezes até pior. Mas quando nós confiamos no Senhor e esperamos em Deus, porque Ele diz que vai nos guiar em águas tranquilas, amém? Ele vai nos mostrar o melhor caminho, a melhor solução. Ele vai nos dar estratégia. Todas as estratégias, todas as guerras e lutas que Davi venceu, foi porque Deus deu estratégia para ele. Deus conduziu ele, Deus guiou ele. Talvez nessas guerras que você enfrenta na tua vida, às vezes até internamente, às vezes até pessoalmente, às vezes você não consegue vencer as tuas guerras, porque você não está deixando o sumo pastor te guiar, amém? Porque Davi disse, Ele vai me guiar em águas tranquilas. Ele não vai te ligar para um vendaval, Ele vai te levar nas águas tranquilas. Lembra quando os discípulos estavam no barco com Jesus Cristo, e o vento balançava de um lado para o outro, e Jesus Cristo se levantou, e o mar acalmou, o vento acalmou, e eles falaram, que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o pastor da tua vida, amém? Esse é o teu pastor, esse é o teu pastor que quer guiar você. Irmão, uma das coisas que Deus mais quer fazer na vida do crente, é conduzir ele. Muitas das vezes a pessoa abre a boca e diz assim, é Deus que está me conduzindo. Aí Deus olha lá do céu, não sou eu, não sou eu. Mas quando Deus está nos conduzindo, as guerras vêm, as lutas vêm, mas você continua caminhando na direção de Deus. Imagine Davi foi dormir na caverna, na caverna, ficou lá. Quando ele estava na caverna, aí foram para ele aproximadamente umas 300 pessoas endividadas, amém? Cheia de problemas, cheia de dificuldade. Foram ter com ele ali na caverna de Adulão e ficaram ali com ele, mas o pai e a mãe ficaram ali com ele. Imagine, sabe por quê? Foram ali porque ele tinha a unção de Deus, estava sobre a vida dele. Ele não tinha ouro, não tinha prata, ele não tinha nada. Imagine, Davi está na porta da caverna ali, se escondendo de Saul, sem comida, sem nada. Aí daqui a pouco chega 300 homens, cheios de dificuldades. E eles entram naquela caverna e ficam ali com Davi. Às vezes, querido, nós queremos que Deus nos guie, que Deus nos conduza, mas não queremos verdadeiramente abrir mão dos nossos conceitos, abrir mão dos nossos desejos, abrir mão do nosso achismo. E como Deus vai guiar você, que tudo você sabe. Sabe, muitas das vezes não deixamos Deus agir, não deixamos Deus trabalhar. Ele disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele vai me guiar às águas tranquilas. Eu sei que eu vou andar sobre a sua direção, e sobre a direção de Deus eu estou tranquilo, amém? Sobre a direção de Deus você está tranquilo. Sobre a direção de Deus você vai ter refrigério. Sobre a direção de Deus tu vai ter paz. Sobre a direção de Deus você vai ter alegria. Sobre a direção de Deus tu vai ver o sucesso. Sobre a direção de Deus tu vai ver a prosperidade, tu vai ver a bênção chegar até a tua casa. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina, sabe uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina? Que a bênção do Senhor bateria na nossa porta, amém? Nós não correríamos atrás, mas ela nos alcançaria, amém? Sabe por quê? Porque estou na direção de Deus, eu estou caminhando na direção. Davi não correu atrás de nada, as bênçãos vinham de encontro a Davi, amém, queridos? É a mesma coisa para a tua vida. Quando o Senhor está te guiando, amém? Quando o Senhor está te direcionando, a bênção vem ao teu encontro. Não você vai ao encontro da bênção, amém? É o caminho contrário. Ela vem ao teu encontro, ela vai bater na tua porta, amém, queridos? Glória a Deus. A fé nos leva, querido, nos revela os planos de Deus e nos dá a certeza. O segredo, querido, ele estava satisfeito com Deus. Sabe o que é satisfeito com Deus? Com Deus é o que ele falou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou tranquilo. Sabe quando Paulo diz lá no livro de Filipenses capítulo 4, eu já aprendi a viver em toda a situação. Já aprendi a viver com fome, com fartura. Aprendi a passar frio e a sofrer calor. Aprendi todas as situações. Sabe por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Amém, queridos? Então a gente, quando olha para o pastor e olhamos para Paulo também falando desse jeito, a gente começa a olhar para a nossa vida e dizer: é verdade, eu tenho o Senhor como meu pastor, como meu guia supremo. E sabe o que vai acontecer? Eu vou aprender a viver em todas as situações, ou seja, eu vou estar contente, satisfeito em todas as situações. E ainda tu vai arrumar tempo para celebrar o Senhor, como Davi fala: celebrai ao Senhor com júbilo, com alegria, celebrai a Ele. Amém, queridos? Não celebre a Ele, glorifique o nome dEle, mesmo diante das tuas lutas, das tuas dificuldades. Entenda, pois, que Deus está no controle de toda a situação e que nada fugirá do controle do Senhor. Amém? Se a tua vida estiver em Deus. Há muitas situações, há muitos vendavais por aí afora. Mas quando nós estamos alicerçados com o Senhor, quando nós estamos alinhados com Deus, as lutas vêm, os problemas vêm, mas a nossa fé, a cada dia, sabe quando a nossa fé é aguçada? É diante das lutas, diante das pelejas. Não é quando tudo vai bem, é quando tudo está difícil. Pastor, não é que nós sejamos masoquista, mas sabe quando a gente ora mais? Quando as coisas estão difíceis. Quando que a gente lê mais palavras, quando a gente quer uma resposta de Deus, sabe? E nessa noite Deus terá resposta para a tua vida, te dizendo para você: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Então descanse em mim, descanse no meu amor. Você perdeu o emprego, não se preocupe, eu sou o teu pastor e eu te sustento. Você está doente, não se preocupe, eu sou a tua cura. Amém? Você está passando por uma grande luta, não se preocupe, eu sou o Senhor que peleja por você. Irmão do céu, sabe, glória a Deus. A gente tem um Deus rico em misericórdia, amém? Rico em nos ensinar a cada dia, através das escrituras, nos mostrando que Ele sempre está cuidando de você. Aleluia. Ele sempre está cuidando de mim e de você de uma forma extraordinária. Ele sempre está cuidando de mim e de você com maior carinho, com maior amor. Sabe, porque Ele é o teu Deus e é o meu Deus. E não podemos, sabe, querido, e nós podemos, na realidade, descansar em Deus. Amém? Descansar no Senhor, saber que esse Deus está no controle. Aleluia. Davi revela o segredo do sucesso do seu reinado. Sabe, porque ele revela o segredo do reinado, do seu sucesso? Porque ele tinha Deus como seu Senhor. Conhecendo-o como filho de Davi, estes versos falam da felicidade daqueles que aceitam a liderança divina em sua vida. Irmão, quando nós aceitamos a liderança de Deus na nossa vida, meu Deus, a coisa acontece, amém? Porque é Deus que vai liderar. Pastor, mas Deus falou: dareis a vocês pastores segundo o meu coração, não segundo o teu coração. Amém ou não? Segundo o teu coração. Deus te dá pastor segundo o coração dele, para te guiar, amém? Para te orientar. Ele mesmo falou isso na santa palavra, dizendo que faria desse jeito, porque Ele quer que o povo dele ande sobre liderança, que o povo dele ande sobre cuidado, que o povo dele saiba que tem alguém que intercede, alguém que ora, porque Ele diz: eu sou o supremo intercessor. A palavra de Deus ensina lá no livro de Romanos que o Espírito Santo é o nosso intercessor, o Espírito de Deus, o próprio Deus, Jesus Cristo, o nosso intercessor. Então Ele intercede por você, Ele ora por você, Ele cuida de você. E você tem um advogado, um legislador que advoga a tua causa, amém? Para Deus não há causa perdida, porque Ele mesmo divulga a tua causa, Ele mesmo cuida de você de uma forma extraordinária. Então, querido, não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei quais problemas você está enfrentando, eu não sei quais a tua luta, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: tu tem um pastor que cuida de você. Aleluia. Aí ele diz na sua santa palavra: Ele restaura a minha alma. Amém? Ele diz que Ele restaura Ele restaura a minha alma. Imagine Davi, um homem que tinha uma alma ferida. Os seus irmãos já não gostavam dele. A gente vê isso naquele episódio claramente, quando ele foi enfrentar Golias, que os irmãos dele falou para ele: você vem aqui para ver a gente morrer? Mas não sabia que ele estava indo lá para pelejar no lugar deles. Então era um homem que foi provado, que tinha uma alma amargurada, uma alma ferida.
A gente vê que ele viu a desgraça de entrar dentro da sua casa. Então Davi tinha uma alma ferida. Ele falou: ele cuida da minha alma. A gente vê em inúmeros salmos que ele fala: ah, Senhor, oh minha alma, por que estás abatida? Por que estás abatido, ó minha alma? Ainda há esperança, porque ele acreditava que a esperança dele estava em Deus, assim como a tua esperança está em Deus. Talvez você está aqui com a alma ferida, com a alma magoada, com a ferida tão grande que você não sabe o que fazer. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, que o Supremo Pastor, ele diz que cuida da alma ferida, amém? Ele cuida da tua alma, nos mínimos detalhes. Ele diz que ele coloca o bálsamo sobre as tuas feridas. Amém, querido? Então esse Deus que cuida de você por completo, ele cuida das tuas emoções. Por que não deixa ele cuidar das tuas emoções? Por que não deixa cuidar da tua alma ferida? Por que não deixa ele cuidar do teu espírito? Sabe? É por isso que Davi falou: ah, Senhor, um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Deus não rejeita você, amém? Ele quer te curar, te sarar, te restaurar por completo, porque ele te ama. E Davi diz: por amor ao teu nome, amém? Ele faz isso por amor a você, por causa do nome dele. Sabe por quê, querido? Deixa eu te explicar uma coisa. Ainda que você esteja entristecido, abatido, ainda que você tenha errado, ele diz: por amor ao teu nome, Senhor, por amor ao teu nome. A gente vê inúmeras vezes o próprio Moisés falando: Senhor, por amor ao teu nome, não permita que esse povo seja destruído, mesmo quando erra. A gente vê Neemias falando da mesma forma. A gente vê muitos servos do Senhor falando: por amor ao teu nome. Sabe por quê? Assim como Isaías diz, que você carrega sobre você o sobrenome de Jesus Cristo, o nome do Deus de Israel. Sabe por quê? Porque eu e você somos propriedade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que você não entenda, mas você é propriedade dele. Você foi criado para o louvor da glória dele. Você foi criado, ele disse que você é a menina dos olhos dele. Irmão, mesmo que estejamos, veja, andando na contramão, mesmo assim, ele olha para você como a menina dos olhos dele. Sabe, ele tem cuidado de você, porque ele é o teu pastor. Aleluia. Querido, o salmista era rei, porém se coloca como apenas uma ovelha do rebanho do Supremo Pastor. É um exemplo de humildade, de submissão à vontade de Deus. Sabe uma das coisas que Deus se agrada? É quando você anda em humildade diante dele. É por isso que Tiago diz: andei humildemente na presença do teu Deus. Sabe, ande humildemente na presença dele. O que é isso, pastor? É reconhecer quem você é. Reconhecer que você é. E Davi sabia disso. Davi sabia disso. Davi reconhecia quem ele é. Nós precisamos reconhecer que nós somos. Davi, quando ele foi atrás dos músicos tocando que a arca estava entrando em Jerusalém, ele tirou a coroa da cabeça, ele tirou o manto real e simplesmente se colocou como servo na presença de Deus, dançando e pulando e adorando ao Senhor. Amém, querido? E Deus se agrada disso. Deus se agrada quando você desce para que ele possa crescer na tua vida. Deus se agrada quando você reconhece quem ele é, o teu Senhor. Ele se agrada quando você reconhece que ele é o governo da tua vida, que ele é o governo da tua casa. Pastor, ainda que as coisas não estejam no lugar, mas você começa a declarar: o Senhor é o pastor da minha casa e nada vai faltar. O Senhor é o pastor da minha vida e nada vai faltar. O Senhor é pastor da vida dos meus filhos e nada vai faltar. Oh, aleluia. E nós precisamos, queridos, ser humilde, sabe, na presença de Deus, reconhecer quem ele é, reconhecer que ele é o Supremo Pastor. E quando reconhecemos isso, a glória do Senhor cai sobre a nossa vida. Não está pensando que são orações bonitas que mexem no coração de Deus. O que mexe no coração de Deus é um coração quebrantado diante dele, é um coração humilde diante dele. É quando a gente reconhece quem ele é. E Davi sabia quem ele é. Por isso que ele falou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele falou: eu sou rei, mas eu dependo dele. Eu sou rei, mas eu tiro a minha coroa em oferta a ele. Eu sou rei, mas continuo descendo na presença dele. É por isso que ele foi um homem tão homenageado pelo Senhor. E é assim que Deus olha para nós, irmão. É assim que Deus espera de mim e de você. Reconhecer a autoridade dele, reconhecer uma submissão a ele. E Deus quer que você seja submisso a ele.
Sabe o que é submissão? É aquilo que Jesus Cristo falou aos seus discípulos, aquela multidão. Se vocês não conseguem obedecer quem vocês estão vendo, como vocês podem dizer que obedece a Deus que vocês não vê? Oh, aleluia! Como pode isso? Sabe, irmão, submissão, sabe, reconhecimento, humildade, é o que Deus espera. A gente encontra várias passagens na Bíblia falando de humildade na presença de Deus. Se apresenta a Ele com humildade, reconheça quem você é, se quebrante diante dEle, reconheça que Ele é o governo da tua vida. Ele sabe, é humildade diante dEle, sabe, um coração humilde diante dEle, um coração quebrantado diante dEle. É você dizer, oh meu Deus, eu não sou nada sem a tua presença. Oh meu Deus, eu sei que eu errei, mas eu sei que o Senhor é o meu Deus. Eu sei que o Senhor é grande, eu sou pequeno, e eu preciso da tua infinita misericórdia na minha vida. Oh meu Deus, sem tu eu não sou nada, e eu preciso do Senhor. Sabe, irmão, reconhecimento de Deus, do Exu, Hamashia, do Yahvé, sabe, reconhecimento quem Ele é. Quando nós reconhecemos Ele como o nosso governo, você anda alegre e satisfeito, como Paulo falou. Eu estou satisfeito com o que eu tenho, porque eu já aprendi a viver em todas as situações. Ele me ensinou que Ele é meu pastor e nada me faltará. Ele me ensinou que no frio Ele me aquece. Ele me ensinou que no calor Ele é a minha sombra. Ele me ensinou, amém, que Ele é a água que sacia a minha sede quando eu estou com sede. Ele me ensinou que Ele é o pão da vida e eu não tenho fome. Oh, aleluia, irmão. Tu tem um Deus tão grande, tão maravilhoso, que Ele está esperando você só clamar a Ele. Ele está esperando só você se jogar diante dEle e se humilhar e reconhecer quem você é. Sabe, as nossas fraquezas e debilidades, nenhum ser humano é melhor do que o outro. Nenhum ser humano é mais capaz do que o outro diante de Deus. É por isso que Ele diz que Ele pega as coisas vil e desprezível deste mundo e coloca para sentar no meio de príncipes e governadores, mostrando que é Ele que coloca e que é Ele que tira. Porque Ele é Deus e soberano. Ele ainda exerce a soberania dEle, irmão. E Ele quer exercer a soberania dentro da tua vida, na tua casa, nos teus negócios. Ele quer ser Deus na tua vida. Ele quer ser aquele Deus que foi na vida de Davi, que direciona Davi em todo o tempo. Amém? Em todo o tempo. Sabe, Ele quer ser isso na tua vida. Ele quer chamar você para você louvar a Ele, engrandecer o nome dEle, celebrar a Ele, se entregar a Ele sem reserva. Porque quando nós entregamos a Ele sem reserva, nós reconhecemos que Ele é o nosso pastor. Porque não é só de boca. Existe um episódio que muitos pregadores falam de um senhor que entrou no templo e todo mundo recitando uma palavra, um salmo, e ele pegou aquela Bíblia e chegou lá e leu a respeito do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitos conhecem a escrita, mas não conhecem o autor da escrita. E nós precisamos, na realidade, conhecer, porque Davi escreveu este salmo, porque ele conhecia quem era o pastor da vida dele. Ele conhecia quem era Deus. Ele sabia que a vida dele estava na mão do Senhor. Ele sabia que era Deus que tinha o poder de dar e de tirar. Ele sabia que era Deus que tinha o poder de colocar e também tirar. Ele sabia que era Deus. Ele sabia que Deus é aquele mesmo Deus que tinha livrado ele do urso e do leão. Amém, querido? Deu vitória para ele. Ele é esse mesmo Deus que há muito tempo atrás ele abriu uma porta na tua vida. Esse é esse Deus que muitas das vezes se manifestou na tua vida. Ele ainda continua sendo o mesmo Deus. Amém? É por isso que ele te trouxe aqui nessa noite, para dizer que ele continua sendo o teu pastor. Ele continua sendo o teu Senhor. O que ele espera simplesmente é que você verdadeiramente reconheça ele. Sabe, Davi era rei, mas ele se colocou na posição de súdito. Amém? De ovelha, de mansidão, de humildade, reconhecendo só Ele tem poder, só Ele pode fazer. E é Ele que quer ser esse Deus na tua vida. Aí você diz, pastor, eu sou crente. Eu sei que tu é crente, eu sei que tu está aqui, mas Deus está dizendo assim, eu quero fazer com você da mesma forma que fiz com Davi. Sabe qual é a coisa mais linda, irmão?
É o próprio Deus dar testemunho. Amém? De você. A gente espera que pessoas dêem testemunho de nós. Mas uma coisa mais linda é quando Deus diz assim: achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Tu imagina a cara de Deus? Deus não falou com essa cara: achei a filho de Jessé, homem segundo. Ele falou: achei, aleluia, Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Imagine, ele falou isso: achei um homem com o coração disposto a me obedecer. Achei um homem com o coração disposto a me adorar. Achei um homem com o coração disposto à humildade. Achei um homem com o coração disposto a servir-me. Sabe, querido, é o que Deus olha lá do céu e olha para o nosso coração. Sabe, aquilo que eu sempre falo para os irmãos: reputação é o que os homens vê, sabe, caráter é o que Deus vê. Amém? A gente olha para Davi e vê Davi o que? Um homem sem caráter, pelo pecado que ele cometeu. Qualquer um comete o pecado daquele, nós classificamos um homem sem caráter. Amém? Mas Deus não classificou ele dessa forma. Pelo contrário, amém? Ele perdeu talvez a reputação para alguns, mas diante de Deus o caráter dele continuava inviolável. Porque depois ele falou, e assim como está escrito no livro de Atos: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Assim como ele falou para Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque de lá eu já provi um rei, um homem que vai ser segundo o meu coração. Aleluia. Porque Deus não vê como você vê. Ele olha lá do céu, olha para você. Não é para fora, ele olha para você, para dentro. A tua disposição de obedecer, a tua disposição de caminhar, de servir, sabe, irmão? É isso que Deus olha para você. Deus já tem te abençoado com tanta sorte de bênção. Diga amém. Amém. Deus já tem me abençoado com tanta sorte de bênção. Ele tem te abençoado com tanta sorte de bênção. Aleluia. Aí você diz: já estou farto, já estou cheio de tanta bênção. Mas, irmão, quando nós reconhecemos que somos grandemente abençoados por Deus, nós começamos a entender que sempre ainda mais para devolver a Ele. E não é dinheiro, mas é a minha disposição de servir. Porque Davi servia a Deus. Davi, depois que foi rei, ele não deixou de tocar harpa. Amém, querido? Davi, depois que foi rei, ele não deixou de escrever salmo. Davi, depois que foi rei, ele não deixou de dançar na presença de Deus. Depois que ele foi rei, ele não deixou de adorar. Ele continuou adorando com mais intensidade ainda. E a gente vê essa revelação quando ele sai dançando na frente da multidão. Muitos questionaram: mas tu não é rei? Por que tu estás fazendo dessa forma? Aí ele falou para a mulher o quê? É como se estivesse falando: você não sabe o que está dizendo. Você não sabe o que está dizendo. Eu aqui estou como ovelha e não como rei. Aqui eu estou como súdito. E o rei que eu sirvo, ele está no trono de Israel. Aleluia, aleluia e aleluia. Ele estava no trono de Israel. Davi era apenas um instrumento dele, assim como eu e você somos também. Mas Deus, ele quer continuar no trono do teu coração. Destrono que você tem para ele assumir o trono do teu coração. Oh, aleluia. Mas como é bom, irmão. Sabe, estou pensando que vai vir coisa boa quando a gente faz isso? Não vem. Porque o diabo vai ficar furioso. É por isso que muitos não querem renunciar para servir melhor a ele. Sabe? Hoje eu estava falando na sala dos homens e estava falando para os irmãos. Eu digo: sabe por que eu faço tudo isso? Sabe por quê? Porque eu não tenho o coração disposto a servir ao Senhor. Aí eu falei: eu faço tudo isso, mas ninguém sabe o que eu faço. Porque o adorador age no anonimato. Amém, queridos? Davi foi encontrado no anonimato. Davi não estava lutando, Davi estava cuidando de ovelha. Amém? Davi estava dormindo dentro de caverna, enquanto os irmãos estavam em casa, aí a mãe cuidando. Davi estava cuidando de ovelha e dentro dos matos. Sabe? E com o coração disposto a servir. Quando a gente está disposto a servir, a gente faz o que, sabe? A gente rasga o nosso coração e a gente tira a nossa capa. A gente vai nos despir de nós mesmos, para que Deus possa assumir o controle, para que Ele seja Deus.
Sabe, é o que Deus quer fazer. Não existe nada, irmão, na face da terra que possa impedir a tua adoração. Davi era um homem que tinha um coração de adorador, assim como você também tem um coração de adorador. Mas você tem que adorar a Ele em espírito e em verdade. Sabe, irmão, você tem que adorar a Ele, como Davi fala assim, sabe, Deus procura a verdade. O Senhor Jesus Cristo falou para a mulher samaritana, Deus procura verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Aí quando a gente olha para Davi, a gente vê um homem que adorava a Deus em espírito e em verdade. E é isso que Ele quer achar em nós. Se a coisa está boa, eu adoro o Senhor. Se as coisas estão difíceis, eu não adoro. Eu já chego aqui, já morrendo. Eu vim aqui só para receber uma oração, só para isso. Não, as coisas estão difíceis, adore ao Senhor. Amém? Não está bom? Adore ao Senhor. Está difícil? Adore, continue adorando, continue caminhando em adoração, continue falando: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. A luta está grande, a coisa está difícil, mas o Senhor é bom. A coisa é boa. Sabe, irmão, nessa Covid eu perdi 2 tios, 2 maridos da minha tia. O último foi domingo, né? Subi no púlpito só pela misericórdia do Senhor para pregar. Mas eu falei: tu é bom, tu estás no governo, ela está lá no céu contigo, porque era uma crente fervorosa. Amém, era uma mulher de Deus. Então Deus muitas das vezes, querido, Ele vai provar a tua fé. Não é porque, não, mas ô Juninho, prega no meu lugar. Eu não tenho condições de pregar. Que nada, maior que está em mim do que está no mundo, maior que está em você do que está no mundo. A coisa está difícil, adore ao Senhor. Eu estou magoado. Não, adore ao Senhor, peça perdão, se jogue na presença dEle e diga: tu és o eu sou, e eu sou o eu nada. Diga para Ele: eu não sou nada, Senhor, mas tu és meu tudo. Sabe, eu não tenho nada, mas tu tem tudo. Eu não posso fazer nada e tu faz tudo. Oh, meu Deus, como precisamos adorar esse pastor, como precisamos nos prostrar diante dele e adorar na beleza da sua santidade. Querido, a fé nos leva a agir segundo a vontade de Deus. Tudo na nossa vida tem que ser segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade. Entenda só uma coisa. Aí Joabe, o capitão de Davi, chegou e falou assim: agora é a hora de tu assumir o reinado, mata Saul. Isso não é a vontade de Deus. E Davi não fez. Davi falou assim: eu vou tocar no ungido do Senhor? Não vou tocar. Ele falou assim: eu vou perder a minha bênção. Quantas pessoas perdendo a bênção do Senhor? Ele falou: eu não vou. E Saul todo errado. A oportunidade tu é agora. Davi falou: tempo é dele. A minha função é, por isso que ele falou: espera no Senhor, confia nele, e o demais Ele fará. Só quem sabe é quem vive. Sabe, ele falou: espera no Senhor, confia nele, o demais Ele fará. Não vou fazer nada. Aí Saul morre e coloca Isbosete, filho de Saul, no reinado. Coloca ele para reinar. Aí ele falou: agora é a tua chance, Davi, de reinar. Davi pega a coroa de Saul e entrega na mão do seu filho. E volta lá para Hebrom. E fica lá, no lugarzinho dele, tranquilo. Aí alguém deu um jeitinho para colocar Davi no rei, assassinou o filho de Saul. Aí trouxe a cabeça do filho de Saul para Davi. Aí Davi olhou assim e falou: por que você fez uma loucura dessa? Aí Davi foi lá e matou os 2. Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Por isso que a gente vê Deus agindo na vida de Davi de uma forma extraordinária. Irmão, há tantas bênçãos perdidas pelo povo de Deus, e que Deus nesse tempo, Ele quer restituir. Aquilo que eu falei para a irmã ficou assim: pastor, como pode acontecer isso no meio de uma situação dessa? Eu falei para ela: minha irmã, milagre não se explica, se vive. Eu também não vou te explicar porque eu não sei, só Ele sabe. Ele agiu segundo a tua fidelidade, tu é fiel a Ele, Ele agiu na tua vida, e eu não sei como explicar isso, porque se tu quer explicação, ou Ele vai te dar agora, ou lá na glória, tu pergunta para Ele. Porque é Deus que faz, é Ele que quer se manifestar, é o sumo pastor que quer se manifestar na tua vida nesse tempo. Ele quer mostrar que cuida de você,
Ele quer mostrar que age na tua vida, abrindo porta onde não tem porta. Não é? A pessoa recebe a palavra de bom grado, aí no outro dia Deus age. Não, eu acho que a irmã Manuel falou, fulano veio aqui, recebeu a palavra, a porta se abriu na vida dela. Eu falei, meu Deus, que é isso? Aí muitos estão no templo aqui assistindo o culto, não recebe nada, questiona dentro de si a palavra, aí não acontece nada na sua vida. Por quê? Porque não recebe a palavra de bom grato. Sabe, quando nós recebemos a palavra de bom grato, a gente vai para casa remoendo aquela palavra, na posse daquela palavra, e a gente vai ver Deus agindo. Amém? Sabe, para se cumprir o que Jesus Cristo diz: dê ouvido aos meus profetas e vocês prosperarei. É só crer, só confiar. Sabe aquilo que eu falo para os irmãos, quando alguém me entrega uma palavra, irmão, eu trago o joelho no chão e digo: Deus, tu és soberano. E tu usou aquele irmão para me falar isso e isso. Senhor, se é de ti que aconteça, que o Senhor possa me abençoar, conforme a palavra da tua ungida, conforme a palavra do teu ungido. É assim que eu oro, irmão, sabe? E eu vejo Deus agindo, sabe? Eu vejo Deus agindo, e Deus quer agir na tua vida, amém? Mas você tem que tomar posse dessa palavra nessa noite. Chegar para casa, dobrar o joelho durante a semana e dizer: Deus, tu é o meu pastor e nada me faltará. Deus, tu é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz ver de pasto, guia-me nas águas tranquilas. Senhor, a água está agitada, mas tu me guia por água tranquila, por amor ao teu nome, Senhor. Deus, me guia nessas águas tranquilas, por amor ao teu nome. Aleluia. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, um segredo. Quando um crente é envergonhado, não é você que é envergonhado, é ele que é. Aí você deu o nome dele. Por isso que os antigos falavam: segundo o teu nome, Senhor. Senhor, age segundo o teu nome, sabe? Porque o nome é a coisa mais preciosa que alguém tem, sabe? Está pensando, você é servo do Senhor. Às vezes Deus permite algumas coisas, mas isso não quer dizer que Deus vai te abandonar. Ele vai estar lá, esperando o momento certo de agir na tua vida, esperando o momento certo de agir na tua causa. Enquanto você está orando, enquanto você está buscando, enquanto você está na igreja adorando a Ele, Ele está movendo as águas a teu favor, amém? Enquanto Davi adorava, Deus movia as águas a favor de Davi. Davi não tinha pressa, ele só queria adorar, amém? Ele só quer adorar. Deus criou você para louvor da glória dele. Deus te criou para você adorar. Deus, quando colocou o homem no Éden, Ele colocou o homem no Éden para adorar a Ele, para caminhar com Ele. Deus chamou você para isso. Deus criou você para louvor da glória dele. Tu acha que Deus vai jogar aquilo que Deus criou para a glória dele, para o louvor dele, Deus vai permitir? Não, Ele vai cuidar de você. Mas você precisa tomar posse que o Senhor é o meu pastor, amém? Ele é o meu governo, é Ele que governa a minha causa, é Ele que está no comando da minha causa, não sou eu. Quando alguém perguntar: e essa causa aí, o que é que você vai fazer? Não vou fazer nada, que não está na minha mão, está na mão dele. É Ele que vai agir, não é eu não. Mas não. O meu trabalho é o quê? É descansar, amém? O teu trabalho é descansar na tua causa, não é você lutar, amém? Deus sempre está falando. Ele falou para Josafá. Ele falou o que para Josafá? Põe os cantores para cantar e tu começa a adorar. Foi o que ele falou. Então os cantores levitas cantando e Josafá lá adorando com o povo, amém, querido? Lá adorando. Ele falou: Josafá, essa peleja não é tua, essa peleja é minha, então começa a me adorar. É o que Deus está falando para você nessa noite. A tua peleja não é tua, a peleja é dele. Então começa a adorar a Ele na beleza da sua santidade e começa a tomar posse. Oh, aleluia. Adore a Ele, sabe, irmão? Alguém chegou para mim esse dia e falou: pastor, sabe, das pessoas que eu digo que é meu discípulo especial, né? Aí ele chegou para mim e falou assim: pastor, às vezes quando eu dobro o joelho eu só consigo chorar. Será que Deus atende as lágrimas? Eu digo: oh, coisa linda, oh, aleluia. Não tem oração, irmão, mais linda do que a lágrima do crente. Quando o crente dobra o joelho, onde não tem palavras, ele só tem lágrimas para derramar. Aí a Bíblia diz que Deus vem com um odre dele, sabe, com um pote, como você entenda, com um jarro, e recolhe aquela lágrima, leva até a presença dele e transforma em bênção. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus. É assim que ele faz, sabe? Pastor, não, chora na presença dele, sabe? Chora, se humilha, se derrete na presença dele. Um pai não pode ver um filho chorando,
Amém, querido? Que o filho começa a chorar, o pai desce para... né? Não é verdade? Às vezes a gente está lá no quarto, o filho começa a chorar num quarto, no outro quarto, a gente sai correndo para o quarto. O que é que está acontecendo, filho? É assim que ele faz. Deus não suporta ver a lágrima do crente fiel. Ser fiel não é porque está dando dízimo e oferta, irmão. Ser fiel, sabe o que é? Fidelidade é quando a gente reconhece quem é que manda. Amém? Fidelidade é muito além de dízimos e oferta. Sabe? Dízimos e oferta são consequências da minha fidelidade para com Deus. Amém? Glória a Deus. Sabe, aí Deus começa a operar. O Senhor é teu pastor e nada me faltará. A fé me leva a agir segundo a vontade de Deus. Então eu vou caminhar segundo a vontade de Deus. Eu vou tomar posse. Senhor, é segundo a tua vontade. Aquela porta é segundo a tua vontade. Então eu vou entrar nela. Eu vou entrar nela. Senhor, esse casamento é o quê? É segundo a tua vontade, é segundo a minha vontade. Então eu vou entrar nela. Vou entrar nela porque é a tua vontade. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua vontade não vai me trazer dano, mas vai me trazer alegria, ainda que eu não entenda. Ainda que eu não entenda, mas a vontade dele vai me trazer alegria e paz. A vontade de Deus, irmão, não traz confusão. Amém? Aonde ele entra com provisão. Jesus nunca entrou numa casa para não levar provisão. A primeira casa que ele entrou foi aonde? A primeira casa que ele entrou, segundo o livro de Mateus, foi na casa de Pedro. Quando ele entrou na casa de Pedro, a sogra estava doente. Quando ele entrou, ele trouxe cura. Amém? Glória a Deus. Quando o pastor entrou, ele trouxe cura. Quando ele foi lá na boda de Canaã da Galileia, lá no capítulo 2, no capítulo 1, lá de João, quando ele entrou, ele levou milagre. Amém? Levou restituição, levou bênção. Amém? Então onde Jesus Cristo entrava, ele levava algo sobrenatural. Ele entrou na casa de Lázaro, levou bênção. E a bênção maior veio quando Lázaro estava no sepulcro. Não chegou atrasado, chegou no tempo certo. Eu quero dizer para você que o pastor nunca chega no tempo atrasado, ele vai chegar no tempo certo. O teu pastor vai chegar no tempo certo. Amém? Ele vai chegar no tempo certo. Não fique preocupado. O teu trabalho é descansar, o teu trabalho é só adorar. Amém? Você vai só adorar. Eu não sei qual a tua luta que você está passando, se é uma luta interna ou externa, mas eu quero dizer para você, adore a Ele, sabe? Não põe o rádio, liga o rádio e começa a cantar. Pastor, mas eu não tenho voz, minha voz é que nem a do senhor, está com a cara rachada, mas canta assim mesmo, sabe, irmão? Às vezes eu ponho lá meu celularzinho ali para tocar, aí eu dou uma de Marcos Antônio, aí começa a cantar. Aí às vezes dou uma de Matos Nascimento e começa a cantar sozinho, só para Deus, sabe? É isso que Deus quer e você adora sozinho. Não precisa ter a voz bonita, porque Deus não precisa. Adoração não é voz bonita. Adoração é a disposição do teu coração de adorar Ele, sabe? É só adorar a Ele que Ele vai agir na tua vida. É só você adorando, tu vai ver o milagre chegar na tua casa, sabe? As lutas, os problemas, a dificuldade vai ser vencido na adoração. Amém? Vai ser vencido na tua adoração. Esse milagre que tu espera vai ser trazido através da tua adoração. Amém? Você vai adorar e vai ver Deus agindo na tua vida, na tua causa. Não vai ser de outra forma, porque Ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando tu vai sair daqui dessa noite, amém? Falando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vai que nem louco, irmão. Uma vez eu desci ali a rua, sabe, comecei a falar: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Não falava alto, mas machando as barbas. Sabe o que acontecia? As pessoas passavam por mim e ficavam olhando assim, porque eu tinha que dizer que o Senhor é bom diante da peleja que eu estava escutando, que eu estava passando, sabe? Eu tinha que falar: o Senhor é bom, o Senhor é bom. Aí uma mulher parou e ficou olhando assim para mim, falou: um negão desse tamanho falando sozinho, alguma coisa está de errado. Mas ela não entendia, porque eu estava falando: o Senhor é bom. Cheguei aqui na igreja: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, e esse vendaval vai passar. O Senhor é bom, e o Senhor vai mudar essa situação. O Senhor é bom, e o tempo de espera pertence a mim, e o Senhor é que age no tempo. Amém? Então tu vai sair daqui falando. A semana retrasada eu falei para a irmã: pastor, o que aconteceu aqui, irmã? A minha vontade não era ter parado de falar em língua, era falar em língua, tipo, até falando em língua. Ela falou: misericórdia, pastor, mas que coisa foi aquela? Porque a minha vontade, irmã, sabe, é uma coisa tão gostosa que Deus derramou, que deu vontade de sair correndo pela igreja. Ela falou: pastor, foi? Eu digo: foi, irmã.
Porque tem hora que Deus faz isso. A gente tem que ser, sabe, na presença de Deus a gente tem que tirar o título. Porque Deus não age com título, sabe? Deus age através da humildade, através da submissão a Ele. E é o que Ele quer fazer na tua vida, para você entender que Ele é Deus do milagre, sabe, querido? Às vezes as circunstâncias, sabe, nos rodeia, mas a gente tem que ser como Davi. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu, Yeshua, Tu, Yahvé, estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me conforta, me consola. Amém? Glória a Deus. Ele falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo não, porque Ele está comigo. Ainda que venha a dificuldade e a luta, eu não vou ter medo não, porque Ele está comigo. Ainda que venha a peleja, Ele está comigo, eu vou passar por Ele. Aí a gente vai lá para o livro de Isaías, ele diz assim: ainda que se você passar pelas águas, eu estarei contigo. Pelo fogo, eu vou estar contigo. Amém? Porque Ele é Deus e a gente vê isso a cada dia acontecendo. Amém, querido? Daniel foi para a cova dos leões, Deus estava com ele, fechando a boca dos leões. Cedraque, Mesaque e Abednego foi para a fornalha, Deus estava lá com ele. Irmão, crê no Senhor Jesus Cristo, toma posse dessa palavra, pega esse Salmo 23 e começa a orar. Isso é uma ordem de Deus para a tua vida. Eu não sei qual milagre que tu quer entender da parte de Deus para a tua vida e para a tua casa, mas começa a orar o Salmo 23, toma posse dessa palavra e começa a ruminar a semana todinha. São 6, cada dia tu vai ler um versículo. Isso é ordem de Deus para a tua vida, tá? Tu não quer vitória? Cada dia tu vai ler um versículo. A partir de amanhã, então tu vai ler um versículo até domingo que vem. Aí domingo que vem, tu começa a orar. Aí tu começa já a profetizar. Amém? Aí tu já começa a tomar posse. Então tu vai orar a cada dia tu vai ler um versículo. E vai colocando em prática. Isso é uma ordem de Deus para a tua vida. Tu não quer vitória? Amém? Vai gemendo, vai gemendo e chorando, que tu vai receber a vitória. Amém, querido? Geme e chora, geme e chora, geme e chora, geme e chora. Senhor, Senhor meu pastor, e nada me faltará. Tu conheces a minha luta, Senhor. Me faz deitar em parte verdejante. Guia-me essa água tranquila, Senhor. Senhor, 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 Senhor. Ainda que eu ande, Senhor, por esse vale de sombra da morte, Tu estás comigo, porque a Tua vara e o Teu cajado me consola. Senhor, 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 Tu és o meu pastor e nada me faltará. Vai tomando posse, irmão. Sabe, vai orando e vai ruminando, tu vai ver o que vai acontecer. Amanhã é segunda. Amém? Segunda-feira, eu acho que é dia 1º. Amém? Até o dia 1º tu vai ver o que é que vai acontecer na tua vida. Amém? Começa a orar e toma essa palavra profética para a tua vida. Já estou terminando, querido. Amém? Queridos, veredas são passagens estreitas entre a vegetação, onde não há espaço para desvio, nem para a direita, nem para a esquerda. É um caminho reto, onde as ovelhas podem percorrer com segurança, seguindo sempre para a frente, até chegar ao aprisco, sobre a liderança e cuidado do pastor. A fé verdadeira sempre se mantém firme, então você tem que se manter firme na tua fé. Amém? Tem que se manter firme. Isso é a presença de Deus na minha vida. Vou manter firme. O Senhor falou que eu tenho que olhar para Ele. Vou me manter firme. O Senhor falou que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Vou manter firme meu propósito com o Senhor e vou caminhar. Sabe, irmão? Então tudo tem que caminhar na presença de Deus. Ninguém vai fazer o que você tem que fazer. Sabe? É por isso que Ele falou: Senhor, traz refrigério sobre a minha alma, e por amor ao Teu nome. Sabe, irmão, às vezes a gente está tão ferido. Imagina um homem que foi ferido, foi Davi. Foi ferido pelos seus irmãos, foi ferido pela sua primeira esposa, foi ferido por um homem que ele amava, que era Saul, qual perseguiu a ele. Ele foi ferido pelos seus filhos que tomaram o seu trono e se deitou com todas as suas mulheres e concubina. Então era um homem que tinha uma alma ferida. Mas a realidade é que ele entendia uma coisa: por que estás abatido, minha alma? Ainda há esperança para você. Amém, querido? Então creia nesse Senhor que é o teu pastor e nada te faltará. Aí Davi, para finalizar, ele fala assim: aleluia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Ele diz certamente que a bondade do Senhor e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. É uma certeza muito grande, sabe? É uma certeza, uma confiança sem par que a gente tem que ter nesse Deus que tu serve, irmão. Muitos confiam em carro e cavaleiro, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, sabe? Muitos confiam em carros e cavaleiros, assim como o próprio Davi falou nos Salmos. Muitos confiam em carro e cavaleiro, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós confiamos no Deus de Israel. Nós não confiamos no braço de carne. Amém, querido? Nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Amém? Não é por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito de Deus. Amém? É a forma como Deus vai agir na tua vida. Porque quando Deus age, ninguém pode pedir. E assim como a palavra do Senhor diz, agindo Deus, ninguém pode impedir. Amém?